Fala, galera. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? O prof espera que todo mundo esteja bem, né? Dentro dos limites da quarentena, como o prof sempre fala. Espero que vocês estejam se cuidando, né? Para que tudo isso que a gente está vivendo passe rápido, para a gente poder tentar voltar, né, a uma vida mais normal aí, né? O prof pede, né, que vocês tenham bastante consciência, galera. Não sei se vocês têm acompanhado aí os noticiários de Maringá e, enfim, ou na internet. O sistema de saúde está meio colapsado, assim, já faltam vagas, né? Não tem mais espaço para as pessoas irem para UTI e coisas do tipo, né? E então, realmente está ficando uma situação um pouco complicada. Que já era a época de estar diminuindo, né? E está aumentando. E vai chegar o final do ano aí as pessoas loucas para sair, para viajar, para curtir, né? Pode ser que isso agrave ainda mais a situação. Então, vamos tentar ser o mais conscientes possível aí, né? Usar a máscara, sair o mínimo possível, usar o álcool gel, né? Mesmo que para alguns não seja uma situação tão complicada assim, galera, basta você analisar aí o que está acontecendo no sistema de saúde, certo? Então, vamos ter bastante consciência, beleza? E aí, se Deus quiser, logo tudo isso aí passa e a gente vai ter uma vida tranquila em algum momento, tomara, né? Torcendo para isso. Enfim, bora para a aula. Galera, hoje a gente vai fazer mais um relatinho, né? Esse gênero, né, ele é super importante, todos vocês, testando a luz aqui, todos vocês já aprenderam, né, a fazer relato, mas é um gênero que a gente nunca pode deixar parar de treinar. Então, este aqui é mais um para isso, tá bom? E ele pode cair no PAS 1, 2, 3, né? Então, é sempre importante. E o prof já falou para vocês algumas vezes que o relato geralmente é no passado, mas, de vez em nunca, rola um relato para você contar experiências atuais suas, para você relatar a sua experiência atual com alguma coisa, ou seja, um relato no presente. Isso é bem difícil acontecer, eu acho que aconteceu umas 2 vezes na UEM, para você contar como é uma situação que você tem vivido há algum tempo, a experiência que você tem vivido e continua vivendo, certo? Então, nós vamos fazer um desse, tá bom? Para treinar essa habilidade de contar coisas que ainda acontecem, né, na sua vida na atualidade, ok? Beleza? E este tema foi escolhido porque é uma situação possível de contar, né, sobre que práticas você tem, o que você faz, né, para tentar ajudar no desenvolvimento sustentável. Então, vamos aprender aí o que é isso, quais são as atitudes que a gente pode ter no dia a dia, e aí você vai escrever um relato para contar, né, qual é a sua experiência com essas práticas para ajudar, né, no desenvolvimento sustentável. Beleza? Então, bora lá. Que é, né, o tal do desenvolvimento sustentável? Galera, esse termo ele foi criado, na verdade, para que a gente pensasse num mundo atual, né, que está sempre crescendo, evoluindo, várias indústrias surgindo, porém com a necessidade de se pensar, né, em como a gente utiliza os recursos naturais, principalmente, né, como a gente lida com o meio ambiente, porque de nada adianta a gente crescer super, né, um monte de empresa para cá e para lá e criando cada vez mais tecnologia e aí acabarem as coisas básicas, né, tipo acabar o ar limpo, acabar a água, acabar energia, coisas que a gente precisa, né, para as coisas básicas do dia a dia, né? Então a gente tem de pensar nesse equilíbrio. Então o desenvolvimento sustentável é esse desenvolvimento que cresce, né, urbaniza, atualiza, fica melhor para as pessoas, criam mais oportunidades para as pessoas, né, inclusive economicamente e tudo mais, porém sempre pensando em como equilibrar as coisas, né, para que a gente não acabe com recursos naturais. Tudo bem? Então, a definição mais aceita, né, para o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro, né? Então, de nada adianta a gente ter uma produção e um consumo agora que satisfaça todas as nossas necessidades, vontades, prazeres e tudo mais, sem pensar no que vai acontecer para frente, né? Para gerações posteriores à nossa, porque pode ser que a gente acabe com todos os recursos naturais ou polua a ponto de as próximas gerações não conseguirem viver, né? Então, assim, é uma coisa que todo mundo precisa ter consciência na atualidade, né? Para não findar todos esses recursos agora, né? Tentar usar do jeito mais consciente possível para que esse desenvolvimento seja sustentável, né? Que a natureza aguente todo esse desenvolvimento. Senão de nada vai adiantar.
beleza? O que é preciso fazer, né, para alcançar, não dá, né, Digão? Para alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, quais são as práticas, né, que as empresas e as pessoas podem ter para tentar sustentar isso aí? Então, para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Então, primeira coisa é a gente não acreditar que a água potável não vai acabar, não acreditar que ela é infinita, não acreditar que a gente vai ter um ar limpo para frente, porque a floresta é infinita, ela está acabando, né? Estão desmatando a floresta todos os dias, a gente está sentindo isso nesse calor absurdo que a gente sente todos os dias, certo? Então, assim, a gente precisa entender que as coisas são finitas. Se a gente usar tudo, vai acabar, tá? Beleza. Esse conceito, né, ele representou uma nova forma de desenvolvimento econômico, né, que leva em conta o meio ambiente. Então, hoje em dia, existem várias regras, várias fiscalizações para que as empresas, de fato, tenham essa cultura verde, digamos assim, né, tenham esse crescimento pensando no meio ambiente também, sem afetar demais o meio ambiente, sem poluir demais, sem usar todos os recursos, certo? Muitas vezes, esse desenvolvimento ele é confundido com crescimento econômico, que depende do consumo crescente de energia e de recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento ele tende a ser insustentável, né, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende. Então, a gente precisa entender, né, que desenvolvimento sustentável não é sair fazendo cada vez mais produtos, mais marcas e mais coisas para satisfazer as pessoas pensando só na questão econômica, né? Isso não é sustentável, né? Isso aí é o que vai acabar justamente com os recursos naturais. Então, é uma coisa para se pensar, né? Não pode confundir crescimento econômico com desenvolvimento sustentável. O crescimento econômico, muitas vezes, ele é totalmente insustentável, né? Ele acaba com o meio ambiente em vez de melhorá-lo, tá? São coisas diferentes. É preciso, então, adotar medidas para conservar esses recursos naturais, né? Não tão somente para que eles continuem disponíveis futuramente, mas também para diminuir ou eliminar os impactos ambientais gerados pela exploração predatória, certo? Assim, o ambiente das florestas e demais áreas naturais, além dos cursos d'água, o solo e outros elementos necessitam, né, de certo cuidado para continuarem disponíveis e não haver nenhum tipo de prejuízo para a sociedade e para o meio ambiente. Então, é para isso que a gente precisa pensar no desenvolvimento sustentável, né? E aí, galera, cada um pode fazer sua parte, né? As empresas, elas têm de pensar assim, poxa, eu quero produzir aqui o meu produto, eu sei que tem demanda, que a sociedade quer isso é importante para o desenvolvimento econômico, né? O processo de produção e venda para a sociedade atual é importante, só que eu também não posso acabar com a água, senão como que as pessoas vão viver, né? Eu não posso poluir a ponto de o efeito estufa aumentar e o aquecimento global aumentar tanto que as pessoas não vão mais conseguir viver nesse local, né? Então, pensar nisso. Tipo, pensar em produzir, sim. Economicamente importante, sim. Mas sempre pensando em medidas que busquem conservar os recursos, né? Utilizar o mínimo possível, encontrar alternativas para explorar menos o meio ambiente, né? E tem gente que valoriza muito isso, tá, galera? Tem muita gente que está começando a valorizar essa questão, tipo, de só procurar empresas que têm esse selo aí de desenvolvimento sustentável, né? Só procurar empresas que não poluam, que busquem recursos para não poluir demais, para não usar água demais, né? Que tenham realmente essa consciência de que a produção é importante, a venda, né? O consumo é importante na sociedade atual, mas que também é muito importante que não se esgotem, né? Os recursos naturais que são essenciais para a vida de todos. Beleza? Ok? E é esse conjunto de medidas, galera, podem ser adotadas pelas empresas, mas também podem ser adotadas por nós, né? O que nós podemos fazer, né? O que se pode, o que as empresas podem fazer, o que a gente pode fazer? Então, olha aí, medidas sustentáveis, né? Dentre as medidas que podem ser adotadas tanto pelos governos quanto pela sociedade civil em geral, para a construção de um mundo pautado na sustentabilidade, a gente pode citar. Então, redução ou eliminação do desmatamento, certo? Então, muito se desmata no Brasil, né? A gente tem acompanhado aí no Pantanal, na Amazônia sendo praticamente completamente desmatada, né? E muito por conta da criação de pastos e coisas do tipo,
né? E aí a gente está sentindo esse calor, né? A gente está sentindo esse problema das chuvas, a gente vem sentindo tudo isso, certo? E esse desmatamento não acaba, ele não para nunca, certo? Isso é um problema. Reflorestamento de áreas naturais devastadas, então precisaria reflorestar essas áreas devastadas, mas não é o objetivo econômico, né? É aí que a gente fala do desenvolvimento sustentável. Está desenvolvendo uma grande empresa, está desenvolvendo exportações, né? Está desenvolvendo coisas que são importantes economicamente, porém não está reflorestando, não está colocando de volta, né? E isso vai acabar findando com os recursos naturais, certo? Pode não ser agora para a gente, neste momento, mas vai ser futuramente, né? Preservação das áreas de proteção ambiental, como reservas e unidades de conservação de matas ciliares. Então, mais uma vez, né, não desmatar, tentar sempre proteger essas florestas, que elas são importantes, né, para o desenvolvimento sustentável. Fiscalizar, né, por parte do governo, fiscalizar, e a população também fiscalizar, né, esses atos de degradação ao meio ambiente, né? Então, denunciar e, enfim, não aceitar facilmente que tudo seja desmatado só por conta do seu consumo, né? Porque tem gente que pensa, deixa desmatar, pelo menos está fazendo uma coisa que a gente gosta de consumir. E aí, é melhor consumir ou ficar com água e sem morrer de queimado de calor, né? A gente tem que pensar assim num equilíbrio, certo? Tem também aí a questão da adoção da política dos 3 R's, né, que a gente chama de reduzir, reutilizar e reciclar, né? Ou dos 5 R's, que é repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, certo? Então, essas adoções da dieta, das políticas aí dos R's, elas ajudam bastante, certo? Então, tentar sempre reduzir esse consumo absurdo, tentar reutilizar coisas, né, para não jogar coisa fora e poluir demais, reciclar coisas que dá para usar novamente, né, manter. A gente joga muita coisa fora, galera. A gente se livra de muita coisa para ter outras. Nós somos muito consumistas. Então, isso acaba sendo, vai ser insustentável em algum momento, certo? Se a gente não mudar nas cabeças, né? Beleza. Galera, contenção na produção do lixo, né, e direcioná-lo corretamente para a diminuição dos seus impactos. Então, cuidar um pouquinho melhor do lixo aí. Diminuição da incidência de queimadas, né? Então, não queimar e denunciar se ver algum tipo de queimada. Diminuição da emissão de poluentes na atmosfera, né, tanto pelas chaminés das indústrias quanto pelos escapamentos de veículos e outros. Galera, esse negócio de carro, ó, há quanto tempo que a gente não ouve, né, que tem aumentado muito o número de carros, que as pessoas emitem muito gás carbônico ali e tal. E realmente, às vezes você vê 5 amigos indo para um bar, cada um vai com um carro. Todos estão indo para o mesmo lugar, né? Chega lá cada pessoa com um carro diferente, né? Poderia dar uma caroninha, poderia pegar um Uber e todo mundo com um Uber, né? Poderia dar um jeitinho de não utilizar tanto assim, né? Quando dá para reduzir, reduzir. Só que realmente é uma coisa muito complicada para nós todos, né? A gente se acostuma com a comodidade, certo? A gente se acostuma sempre a fazer do mesmo jeito, parece que vai sair da rotina, vai ser um problema, né? Tudo a gente acha que é um problema muito grande. Enfim, mas é uma coisa a se pensar, né? Se a gente não quiser que o mundo fique totalmente poluído. Galera, opção por fontes limpas de produção de energia, né, que não gerem impactos ambientais, né? Cada vez mais aí tentar opções limpas de energia. Adoção de formas de conscientizar o meio político e social nas medidas acima apresentadas. Então, é importante, né, que se busque maneiras de conscientizar as pessoas de algum jeito, né? Da forma que você conseguir, tentar dar um exemplo, tentar conscientizar um pouquinho mais para que as pessoas entendam o problema, né? E principalmente para que as pessoas entendam que o problema não é só agora, né? É principalmente para as pessoas que vêm depois. Galera, imagina vocês são jovens ainda, mas quando vocês tiverem filhos, netos, a época quando vocês tiverem netos, imagina como vai estar o mundo se as pessoas continuarem consumindo do jeito que estão consumindo, se continuar desmatando do jeito que está desmatando, se agora a gente está quase morrendo de calor, se agora a gente já vê tipo lugares racionando água, lugares ficando sem energia, você imagina daqui a várias décadas aí quando vocês tiverem netos, por exemplo, como é que vai estar o mundo para eles, né? Que mundo que a gente quer deixar para essas pessoas, certo? Então, realmente, a gente tem de pensar um pouquinho de maneira mais sustentável, mais consciente, beleza? Essas medidas são, portanto, né, formas viáveis e práticas de se construir uma sociedade sustentável que não comprometa, né, o meio natural, tanto na atualidade, para que no futuro, a médio e longo prazo, as pessoas possam viver, desfrutar, né, da natureza.
Beleza. Galera, e aqui o prof separou algumas ações individuais, né, que ajudam nesse desenvolvimento sustentável da cidade, do seu local, enfim. Que aí, galera, vocês podem utilizar isso na hora que você estiver escrevendo o seu texto, porque você vai contar lá no seu texto quais são as práticas de desenvolvimento sustentável que você realiza. Então, o que que você faz na sua prática do dia a dia, como que é o seu dia a dia, né, para tentar não causar danos ao meio ambiente, para tentar ajudar nesse desenvolvimento sustentável das cidades, certo? Então, são essas características aqui que você vai relatar. Se você não faz nada disso aqui, eu coloquei aqui como dicas, né, para você fazer. Então, finja que você faça essas coisas aqui para você ter o que falar ali no seu relato, para você contar, tá? Se você faz essas coisas todas, show. Se você não faz, repense, né? Tenta colocar isso aí na prática do seu dia a dia e tenta inventar ali para falar quais são no seu dia a dia o que que você faz para ajudar, né? Como que você economiza, como que você reutiliza, o que que você recicla, como que você descarta as coisas, como que você consome, o que que você faz, né, para tentar ajudar nesse desenvolvimento sustentável. Beleza? Então, o que fazer, né? O que deveria ser feito? Então, economizar água e energia elétrica. Galera, isso em tudo, né? É só ligar aparelhos eletrônicos realmente necessários e tentar sempre procurar aqueles que produzem menos energia e tudo mais, certo? Economizar água, que está lavando louça, carro, quintal, a galera que lava quintal todo dia, lava carro todo dia, pelo amor de Deus, gente. Banhos extremamente demorados e coisas do tipo, né? Tomar um pouco de cuidado aí, economizar um pouco. Galera, reutilizar a água, né? Então, por exemplo, para lavar carro, se você mora numa casa, é que não está chovendo também, né, galera? Porque a gente acaba tendo outros problemas aí que acaba não chovendo tanto. Mas, sei lá, para lavar carro, você pode lavar com água da chuva, por exemplo. Digam, como? Cara, constrói uma calha na sua casa que tem uma caída para um galão ali, para um balde gigantesco, um tambor, sei lá, né? Que a água vai lá, depois você usa a água da chuva para lavar carro. Você não precisa usar água potável para lavar carro, certo? Enfim, ou lavar quintal, essas coisas. Tentar reutilizar a água de algum jeito, certo? Beleza. Galera, reciclar lixo. Tá, digam, isso é complicado. Não tem uma composteira na minha casa para reciclar lixo orgânico. Eu não sei o que fazer com isso, mas então, pelo menos separe esse lixo para que ele seja reciclável, né? Separe, cuide do lixo, faça o descarte correto para que mesmo que você não possa reciclar, que alguém possa, certo? Fazer isso. Tudo bem? E essa pessoa ainda ganha um dinheirinho, né? Quando ela pega o lixo, vende para reciclagem, coisas do tipo, certo? Beleza. A gente ajuda o bem-estar da humanidade e ainda ajuda os empreendedores, né? Que estão ali fazendo o serviço deles de catar o lixo para a gente, certo? Beleza. 4. Consuma de forma consciente, né? Conheça os malefícios que o seu consumo pode causar ao meio ambiente. Então, a gente precisa ter plena consciência do que o nosso consumo gera. A gente sabe, galera, que o que move o mundo atual é o consumo, certo? Então, dependendo do que a gente escolhe consumir, como a gente escolhe consumir, é a partir disso que as pessoas vão produzir, né? Então, elas produzem o que as pessoas querem. Elas produzem na quantidade que as pessoas querem. E aí elas vão encontrar formas de fazer isso, certo? Então, a hora que o consumidor entender que o controle está na mão dele, que é ele quem decide como é que funciona o universo, certo? Aí as coisas ficam mais possíveis de serem contornadas, digamos assim, né? Então, você conhecer como é produzida aquelas coisas que você consome, o que aquilo causa de malefícios para o meio ambiente, né, por tua culpa, porque você consome, né? Porque eles não fazem à toa, eles fazem porque você quer, né? Porque eu estou falando você, mas é cada consumidor, certo? Então, se você exigir um produto que seja mais sustentável, eles vão fazer de maneira mais sustentável, certo? Se você procurar ser uma pessoa que tem um consumo mais consciente, consequentemente a produção se torna mais consciente, porque ela vai atender a demanda, certo? Então, a gente tem de fazer a nossa parte como consumidor também, beleza? Reutilizar folhas de papel é uma outra coisa que a gente quase não faz, né? Mas usar para rascunho, não tacar tanto papel fora, né? Porque papel é um negócio que desmata bastante também e polui bastante, né? Deixar o carro em casa e usar transporte público ou bicicleta. Gente, esse eu acho que é um dos mais complicados para quem se acostuma, né? Para a gente que se acostuma a andar de carro, ir para todo lugar de carro, é, para tipo pegar um ônibus ou ir de bicicleta para o trabalho, por exemplo, que você não pode chegar suado, coisa do tipo, é realmente uma coisa complicada. Mas é para a gente tentar fazer ao máximo, né? Tentar dar carona para um amigo para ele não usar o carro dele, ir de carona com ele outro dia para tentar deixar um carro em casa.
Cada coisinha que a gente for diminuindo, que a gente for um pouquinho mais consciente, já ajuda, certo? Descartar corretamente o lixo eletrônico, né, e óleo de cozinha, que são coisas simples do dia a dia que a gente às vezes nem pensa em fazer, né, mas que poluem pra caramba. Esse óleo que cai aí nos esgotos é um problemão. O lixo eletrônico, né, ele solta um monte de produto químico lá e elementos químicos que são carbono, enfim, outras coisas que são super prejudiciais, né, para o lençol freático, para a água, enfim. Então, descartar corretamente esse tipo de lixo também é importante, né? Não sair tacando aí, tipo, como se fosse um lixo qualquer, certo? Beleza? Então, aqui são algumas coisas que você pode contar da sua experiência, tá? Como se você fizesse essas coisas aqui, né? Beleza. E a proposta é essa. Então, olha lá. O contexto e o comando de produção. Em seu colégio, houve um evento, né, para discussões em prol do desenvolvimento sustentável. Depois disso, seu professor de geografia propôs um trabalho de reflexão no qual cada aluno deveria relatar quais práticas de desenvolvimento sustentável realiza no dia a dia. Redija, portanto, entre 15 e 22 linhas, um relato contendo a sua experiência com práticas que contribuem para o desenvolvimento sustentável. Gente, esse aqui não tem blog, não tem leitores, não tem nada. É simplesmente lá na escola o professor pediu um trabalho e você vai escrever um relato, certo? Então, você vai se colocar como estudante e vai falar como que é a sua vida, qual é a sua experiência com essas práticas de desenvolvimento sustentável. Digam, mas quando pede para contar a experiência, é para eu contar tudo que eu já fiz em relação a isso, né? Porque a experiência é tudo que eu vivi. Sim, mas é uma coisa que você continua fazendo, certo? Então, nada impede que você use. Olha, desde criança eu sempre me preocupei em separar o lixo. Minha mãe sempre me ensinou, eu sempre fiz assim na minha casa, né? Então, toda vez que eu fui ajudar em casa, eu sempre tentei economizar água, desliguei a torneira enquanto lavava a louça. Tipo, você pode até usar verbo no passado, mas sempre falando de coisas que você faz desde sempre. Você continua fazendo assim, certo? Então, você acaba colocando marcas de tempo presente aí. Todas as vezes que eu faço, enquanto eu faço, são coisas que você fazia antes e continua fazendo. Entendeu? É esse tipo de experiência que é para contar aqui. E sem contar, galera, que um pouquinho acima ali, ó, antes do Redija, está escrito assim, que você, práticas de desenvolvimento sustentável que você realiza, né, no dia a dia. Deveria relatar quais práticas de desenvolvimento sustentável realiza no dia a dia. Realiza, tá no presente, você ainda faz isso, tá bom? Então tem que ficar esperto com todos os verbos que tem aí no comando para você entender o que é para contar. Nesse caso aqui, o que você faz no dia a dia. Então, Digão, qual seria a estrutura quando é no presente? Assim, coloca o título lá, né? Desenvolvimento, as minhas práticas de desenvolvimento sustentável. Aí você coloca, sou estudante e sempre procuro agir em prol do desenvolvimento sustentável. Todos os dias, quando eu vou lavar a louça na minha casa, eu sempre desligo a torneira para economizar água, porque eu sei que isso é importante. Beleza. Em todos os momentos que eu estou lidando com o lixo ou com o consumo, eu faço isso assim. Quando eu sinto que eu ajo dessa maneira, certo? Vai contando aí como é que você lida, né, com essas questões, e aí você tem um monte ali, né, gente? Eu sempre escolho andar de bicicleta para evitar que se meus pais saiam de carro comigo, não sei o quê. Tipo, conta aí todas as práticas que você tem. Se você não tem nenhuma prática de desenvolvimento sustentável, por favor, invente, né? Enfim, eu espero que vocês tenham pelo menos algumas práticas aí, né, gente? Senão o mundo vai acabar. Mas, né, vamos lá. Queridos, lá no final, com isso, a cada dia tenho mais certeza, e aí você faz aquela reflexão final, né? Com isso, a cada dia tenho mais certeza de que é muito importante realizar práticas, né, de desenvolvimento sustentável no nosso dia a dia, para que assim a gente tenha um futuro, né, sem esgotamento dos recursos naturais, alguma coisa assim. Faz uma reflexão no final, né, de como você entende essa sua prática, essa sua experiência. Beleza? Bom, era isso. Espero que vocês façam aí. E quem fizer e quiser que o prof leia para falar se tá bom ou não, é só mandar lá no meu WhatsApp, tá? Uma fotinha que o prof fala se tá bom, se fez certinho. Ok? Qualquer dúvida é só chamar, que a gente conversa. Beleza? Espero que vocês fiquem bem. Um abraço para todo mundo